Ei, meus queridos, tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas que já foi equacionado. Como eu ia dizendo, nós percebemos que não era só a geração futura, as crianças que precisavam desse tipo de conhecimento, mas que tem uma série de cidadãos que participam, por exemplo, dos conselhos de saúde e educação, que precisam desse conhecimento para agora, que precisam deter esse conhecimento para se sentirem seguros, por exemplo, como vocês, na aplicação do recurso que vem para a escola de vocês, cidadãos que participam de conselhos de educação, saúde e de outra natureza, que têm que se sentir seguros para participar dos debates e discussões que são desenvolvidas nesses conselhos, cidadãos que participam de organizações não governamentais que querem fazer a fiscalização e o acompanhamento da aplicação do recurso público. Enfim, até para aqueles cidadãos que meramente querem deter um conhecimento que é direito deles deter, que é compreender um pouco melhor como é que o Estado arrecada e como é que o Estado gasta o dinheiro deles. E eu tenho uma preocupação muito grande com o programa de educação fiscal, porque nós acreditamos que não só, então, precisamos continuar expandindo a nossa atividade, o nosso programa com as crianças, formando professores e levando essa discussão para dentro da sala de aula, mas nós também precisamos criar uma nova linha, abrir uma nova linha, que nós já abrimos e estamos crescendo nela, que é levar esse conhecimento de educação fiscal também para os demais cidadãos, para que eles tenham condições de exercer o seu papel de cidadania de forma mais plena e adequada. E aí nós temos uma temática, uma questão que para nós é extremamente importante, que aí envolve o próprio Ministério da Fazenda e as discussões que nós temos no Ministério da Fazenda, e que eu acho que todos vocês, enquanto cidadãos, percebem isso. Nós temos uma clareza no Ministério da Fazenda de que não existe fuga pela receita. Não existe como transferir aos cidadãos a responsabilidade, eventualmente pelas nossas falhas, pelas nossas ineficiências, pelas deficiências de toda a ordem que podem existir. Nós atingimos 37% aproximadamente da carga tributária, não tem mais muito espaço do ponto de vista de ampliar a arrecadação. Se nós precisamos ampliar a cobertura de serviços e a qualidade desses serviços à sociedade, nós, enquanto administração pública, agora precisamos nos dedicar muito à questão da qualidade do gasto público. E então, o programa de educação fiscal não só criou uma nova linha de atuação com o que eu chamei de geração presente, os cidadãos que estão atuando hoje, mas também abrimos uma nova discussão mais aprofundada. A educação fiscal sempre discutiu receita e despesa, mas agora a gente está discutindo despesa de uma forma mais precisa, mais profunda, porque essa, para nós, é uma temática que tem uma cor diferente. E tem uma cor diferente, eu sempre fui um sujeito que, na minha trajetória profissional e intelectual, sempre me dediquei a discutir a questão do gasto público. Eu fui um secretário de finanças meio diferente, né? Porque quando você junta secretário de finanças, há uma tendência natural da gente discutir 90% do tempo sobre como ampliar a arrecadação. Eu sempre fui muito incomodado com isso. Mas houve um caso, mais recentemente, que eu acho que ilustra bem a minha preocupação, eu acho que reavivou em mim esse desejo muito profundo de trabalhar na ESAF essa questão da qualidade do gasto. Eu tinha uma servidora, numa outra atividade que eu desempenhava no Ministério da Fazenda, que teve um AVC há algum tempo atrás. E um grupo de servidores veio me procurar, eu não tinha conhecimento disso, e veio me dizer que essa pessoa estava com AVC e ela não conseguia um leito de UTI para poder ter o tratamento adequado. E eles vieram me pedir para eu intervir junto ao Ministério da Saúde e tentar conseguir um leito de UTI para ela. E eu expliquei para eles que eu não podia fazer isso, eticamente isso não é correto, eu não tinha como operar uma coisa dessas. Mas que eu me comprometi com eles de entrar em contato com o Ministério da Saúde para saber o que estava acontecendo, por que ela não estava conseguindo esse leito. E eu confesso que eu tomei um grande susto, porque
Brasília é um espaço diferenciado no Brasil em termos de arrecadação, em termos de recurso disponível, em termos de padrão de renda da sua população e tal. O Ministério da Saúde me deu o retorno dizendo que, naquele momento, havia 37 cidadãos, 37 pessoas do Distrito Federal, isso era 2011, que naquele momento havia 37 cidadãos esperando uma vaga numa UTI, numa fila. E aquilo me chocou profundamente, porque eu nunca imaginei que para a UTI tivesse uma fila. Porque a UTI é um espaço absolutamente central. E essa minha servidora estava num estado tão grave que ela morreu. Ela era a terceira da fila, mas não deu tempo, não foi possível. E isso me deixa muito triste, porque isso representa aonde bate o resultado final das nossas dificuldades no campo da gestão pública e nas nossas dificuldades de usar adequadamente o recurso. Não é uma questão de falta de recurso, é uma questão de aplicação inapropriada, tomadas de decisões equivocadas da aplicação do recurso público. E aí não é só decisões no campo da saúde, não. Às vezes nós temos decisões no campo da gestão, dentro da estrutura da saúde, que também nos prejudicam em termos de recurso. O Leandro acabou de falar que o problema não é só corrupção, e eu queria reforçar isso. Na verdade, já tem estudos científicos que mostram que, por exemplo, tem um estudo muito bom sobre o desperdício do recurso público na Itália, que mostra que 83% do desperdício italiano não é advindo de corrupção, mas de ineficiência na aplicação do recurso. Seja por desmotivação do funcionário, seja por falta de preparo técnico, seja por complexidade excessiva da legislação. Quando a gente fala de corrupção, a gente está falando de uma razão básica, né? Falta de caráter, problemas éticos, mas aí é uma questão policial. Né? A gente tem que encontrar essas pessoas e punir essas pessoas. Mas quando a gente fala de ineficiência, a coisa é muito mais complexa. Tem muito mais nuances para a gente resolver, muito mais conhecimento para a gente adquirir, muito mais preparo para a gente dar para os nossos servidores, para a gente realmente melhorar a qualidade do gasto público. Então, por conta, digamos assim, que eu não diria que em homenagem, mas para honrar um pouco a memória dessa servidora e de tantos outros cidadãos que trabalham, que acordam 5 horas da manhã, pegam ônibus, se deslocam para o trabalho para ganhar o seu dinheiro suado, e depois essas pessoas elas não têm o direito de se recusar a contribuir em termos de impostos. A nenhum de nós é dado o direito de se recusar a contribuir. Portanto, não pode ser dado a nós, servidores públicos, o direito de desperdiçar o dinheiro da sociedade. Esse dinheiro é um dinheiro sagrado. Como eu costumo dizer nas minhas palestras, o dinheiro do contribuinte não é capim, e nós não podemos utilizá-lo dessa forma. Então, por essa razão, nós estamos intensificando no âmbito do programa de educação fiscal a temática da qualidade do gasto público, buscando treinar e qualificar as pessoas, difundir conhecimento através do Programa Nacional de Educação Fiscal, que possa permitir aos cidadãos tanto fiscalizar a ação do governo federal, quanto àqueles que são servidores públicos. Inclusive, eu não sei quanto tempo eu tenho, meu querido Leandro, eu posso... Me avise, porque eu também não quero cansar as pessoas e tal, mas eu acho que esse é um assunto que interessa a todos nós, a todos os cidadãos, porque a nós que somos servidores públicos e mesmo aos cidadãos que não são servidores públicos, porque todos nós, em última análise, somos contribuintes. Na verdade, as pessoas gostariam muito de saber o que elas devem fazer, como que elas podem atuar, como que elas podem... Então esse é o grande ponto-chave, Alexandre, que na ponta a dificuldade a gente consegue com as videoconferências, mas sabe que a dificuldade sempre é maior de chegar às políticas públicas, né? Embora a gente está fazendo o caminho contrário. A gente está indo de fora para dentro. Então, ou seja, a gente está colocando onde tem maioria Bolsa Família como prioridade, que geralmente são nos rincões do Brasil, né?
Não, e aí, nesse sentido da ação propositiva, já há uma iniciativa do Ministério da Educação, eu acho que depois o Leandro pode retomar a palavra e contar isso para vocês, mas nós estamos aqui não é à toa, quer dizer, a ESAF está aqui exatamente porque nós estamos trabalhando em conjunto agora com o Ministério da Educação, no sentido de disponibilizar conteúdos que possam ajudar no treinamento e na formação dos professores, num primeiro momento, visando a sua qualificação, a sua apreensão de conhecimento, para lidar um pouco melhor com esse recurso público que está aí à disposição de vocês, porque a gente sabe que essa é uma preocupação mais imediata. Mas é evidente que nós, da escola, já temos um certo expertise em promover esse tipo de treinamento e vamos apoiar o Ministério da Educação, mas nós temos o interesse de difundir esse conhecimento, levando ele para a escola, na expectativa de que os senhores e as senhoras também vão se apropriar do programa de educação fiscal e vão nos ajudar a levar esse conhecimento para os demais cidadãos e para as crianças que estão aí no processo educativo dentro das escolas. Nós agora, inclusive, eu contei isso para a Jaqueline, contei isso para o Leandro, quero repartir isso com os senhores e com as senhoras. A ESAF, a Escola de Administração Fazendária, ela sempre foi muito voltada, digamos assim, por razões naturais, né, para dentro do Ministério da Fazenda, para formar os quadros do Ministério da Fazenda. Mas hoje, já de muito tempo, a escola vem apoiando todo o processo de formação do governo federal. E nós recebemos uma nova missão agora da Presidente da República, apoiada pelo Ministro da Fazenda, ministro Guido Mantega, através do programa, a parceria pelo governo aberto, o Open Government Partnership, que está no seu segundo plano de ação brasileiro, e o Ministério da Fazenda participa desse plano de ação através do eixo número 1. Gestão mais efetiva dos recursos públicos. E dentro desse eixo número 1, a responsabilidade do Ministério da Fazenda está expressa no compromisso número 1.12, que eu vou ler só a primeira parte para vocês. Formação de educadores, agentes políticos, gestores públicos, conselheiros de política social e lideranças comunitárias. E o nosso objetivo é desenvolver diversos produtos pedagógicos e educação fiscal a serem ofertados para estudantes, servidores das 3 esferas de governo, gestores, conselheiros, lideranças comunitárias, entre outros. Além disso, a ESAF buscará ampliar a oferta de cursos sobre disseminação de educação fiscal, bem como estruturará um plano de formação permanente sobre o tema, de tal forma a construir uma matriz curricular e um alinhamento pedagógico de largo alcance. Então, isso, digamos assim, que marca a nossa parceria, a parceria do Ministério da Fazenda através da ESAF com o Ministério da Educação. Para que o Ministério da Educação também nos apoie, a gente fazer uma troca de conhecimento, de forma que a gente possa entrar com o conteúdo de formação e que vocês possam nos apoiar com, digamos assim, com as técnicas de difusão do conhecimento e com a ampla rede que vocês têm de contato, em que as senhoras e os senhores fazem parte, para a gente poder chegar na ponta e dialogar com vocês das escolas e com os cidadãos de forma geral. Bom, é isso, Alexandre. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui para o Alexandre, aqui imediatamente eu já vou ver aqui no e-mail, ver se a gente tem alguma questão mais específica aqui. Como eu disse para vocês, que é impossível eu abrir rapidamente todos, portanto eu peço que coloquem a questão já endereçada para o Alexandre no assunto. Tem muitas aqui, mas são mais genéricas, do mais educação, e a gente vai responder futuramente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alexandre, vamos ver, Benjamin também tem alguma coisa. Benjamin só está falando que estamos ligados em Porto Velho, Rondônia, ok? Então, uma saudação.
A gente está precisando, a questão também também, como tu tocou, é a formação, Alexandre. A gente está precisando bastante desse apoio da ESAF, porque já tem uma expertise em formação, e a gente também precisa de formação em escala, porque a gente sabe que nas capitais é bem mais fácil chegar às informações, chegar ao curso, a universidade está próxima, mas no interior o mecanismo que a gente tem utilizado e que chega são videoconferências, é teleaulas, é material, porque a dificuldade de transmissão ainda é grande, porque a gente tem um país continental. Então, a ESAF tem alguns mecanismos que podem, e a gente pode contemplar o pessoal, porque aqui a gente recebe os e-mails aqui, tem gente de todas as partes do Brasil, inclusive quando a gente vê até que quanto mais para o interior a dificuldade vai se dando. O pessoal reclama mais que a internet tranca, o pessoal reclama mais que esses problemas. Então, como que a ESAF está preparada para isso? Tem possibilidades? Olha, nós podemos aí, o que eu tive dialogando com a Jaqueline, com você, e que eu acho que é legal de compartilhar, é o seguinte. A ESAF hoje é uma instituição que, para vocês terem uma ideia, no ano passado realizou 110 mil operações de treinamento. Operação de treinamento para nós é certificado emitido. A gente tem várias, digamos assim, modalidades de cursos, mas dessas 110 mil operações de treinamento, em torno de 50 mil operações nós fizemos por ensino à distância. Então, a escola já tem uma estrutura de EAD, como é que eu vou dizer, bastante robusta e em condições de ser ampliada. Nós estamos agora com a perspectiva, e essa é a minha preocupação maior, da gente montar um curso de autoinstrucional, para ficar simples, para não ser uma coisa complexa, porque você tem tutor para fazer essa coisa. Então, é um primeiro curso básico, autoinstrucional. Então, ele fica disponível na página da escola, na página da ESAF, na página do Mais Educação, né? ou outro endereço eletrônico que vocês acharem mais conveniente, de forma que as pessoas tenham acesso rápido e simples. E a partir desse acesso, ela pode fazer o seu curso à distância. Para simplificar, porque isso também é uma coisa de massa, né? A gente não está trabalhando com meia dúzia, né? Nós estamos trabalhando com, talvez, centenas de milhares de professores. E esse tipo de conhecimento é importante. A gente precisa difundir essa técnica com velocidade. Eu também penso que, num segundo momento, a partir da primeira etapa de curso autoinstrucional, para aqueles que assimilarem o conteúdo e desejarem um aprofundamento maior, nós podemos fazer um segundo e um terceiro estágio, que poderia, por exemplo, o segundo estágio ser um curso também à distância, mas com instrutoria, e um terceiro nível, que poderia ser de curso presencial. E aí esse indivíduo que chegasse ao nível do curso presencial poderia também ser treinado para ser um difusor, um disseminador dessas informações e dessas técnicas na sua região. Porque aí a gente é uma via de mão dupla. Quando a gente detecta que tem pessoas talentosas, com capacidade de absorver o conhecimento num nível mais elevado e com condição de transmitir esse conhecimento, de difundir esse conhecimento, de compartilhar esse conhecimento, nós também queremos que essas pessoas se incumbam um pouco. Eu acho que também, se o sujeito chegar nesse último nível, ele já vai estar tão contaminado com esse vírus positivo do ensino, da educação fiscal, que ele vai querer nos ajudar também nesse processo. E esse é um processo que é um trabalho em rede, que os professores do Mais Educação, os monitores, enfim, diretores, gestores, eles já estão acostumados, porque o Mais Educação sempre incentiva essa prática em rede, né? É possível que agora, nos assistindo, haja algum professor que participa do programa de educação fiscal pela via regular das secretarias de educação e das secretarias de fazenda dos estados.
Eu mesmo, quando eu tive na gestão municipal em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu comecei essa questão da educação fiscal, os primeiros cursos, que deve ter 10, 11, 12 anos atrás, 11 anos atrás, fazem 10 que eu estou em Brasília, e eu lembro que a coisa começou a se propagar muito rapidamente e as escolas realmente estavam ávidas pelo assunto. Hoje, a surpresa quando eu vi a rede que vocês têm, já a proporção que ganhou, porque é um assunto interessante. Porque essa questão que o Alexandre coloca do gasto público, ela é muito importante para nós, ela é muito cara para nós. A gente está colocando muitos recursos nas escolas e a gente tem o que acontece nas escolas é muitas vezes que o diretor que está à frente do processo, ele não recebeu uma formação suficiente. As escolas de pedagogia geralmente são professores, as escolas de pedagogia não trazem isso. A Jaqueline, inclusive, no encontro com as universidades que nós tivemos a semana passada, colocou com muita propriedade que hoje tem que ter alguma cadeira, o tema tem que ser tratado, a questão de gestão. Porque é super importante, até mesmo para o conhecimento até do professor, que ele pode fazer um mapinha do aprendizado, pode criar estratégias baseado nas informações numéricas, em gráficos, que ele mesmo pode construir e verificar, às vezes, qual é a parte da atividade que os alunos tiveram maior dificuldade. Tudo isso é um processo de gestão e muito mais ainda para os nossos diretores, que eles precisam o auxílio para que possam ser bons gestores. Muitas vezes um bom professor sai da sala de aula e não vira um bom gestor, porque são habilidades, requer conhecimentos específicos. Então é super importante, esse tema é bem caro para nós, Alexandre, porque a gente precisa melhorar a questão do nosso gasto público. O diretor se depara com várias questões. A gente no PDDE, nós estávamos chegando já quase em 10 PDDEs, né? Porque era PDDE água, PDDE campo, PDDE não sei o que, PDDE mais educação, e isso praticamente o diretor vira um administrador, um contador. Então esse tema é mais do que urgente, a gente precisa mesmo. Claro que a gente agora está juntando um esforço do nosso grande parceiro do FNDE, o Zé Maria, coordena esse processo lá, o José Rodrigues, e está tentando juntar para facilitar a vida das escolas, né? Então esse tema é super importante para nós, porque senão a gente também não avança na questão pedagógica se essa coisa não está bem equalizada. Não, e eu queria até, porque eu não sei, eu queria tranquilizar as pessoas, porque às vezes o Einstein aqui diz o seguinte, que todo mundo tem uma parcela de genialidade, não é? Mas se você quiser avaliar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore, ele vai se sentir uma porcaria a vida inteira, né? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós temos dificuldades com essa discussão sobre quem vai liderar e quem vai ter capacidade de gestão, quem vai assumir postos de comando e vai tocar, por exemplo, porque o pedagogo não é preparado para fazer a gestão, ele tem todo um conhecimento técnico para operar os conhecimentos no campo da educação, da formação e tal. E aí ele se sente muito mal quando eventualmente vira diretor de escola e fala, pô, eu estou perdido, o que eu faço? Eu queria só tranquilizar vocês, porque nós temos esse tipo de problema na Receita Federal do Brasil, né? A Receita Federal, supostamente formada por economistas, advogados, engenheiros, etc., também tem esse problema. Então, às vezes, na antiga Receita Federal, a discussão é quem é que virava o delegado da Receita Federal? Era o sujeito que mais arrecadava. Aí a Receita percebeu que ela perdia o cara que mais arrecadava e não ganhava um grande gestor. E às vezes
que acontece. E isso levou tempo para a Receita Federal perceber. E hoje a ESAF ajuda a Receita nesse processo, no sentido da a gente faz todo um processo de seleção para a gente detectar quais os auditores de Receita Federal que têm maior talento para essa questão da liderança, da gestão e tal. Tem todo um processo de formação e qualificação desse profissional para que ele não se sinta perdido, porque uma coisa é trabalhar como auditor da Receita Federal, outra coisa é ser o delegado da Receita Federal, porque ele vai gerir aquela unidade administrativamente. Mesma coisa dessa transição do sujeito da sala de aula para a direção da escola. E aí, assim, ninguém precisa ficar chateado, porque ninguém nasce sabendo essas coisas. Essas coisas são passíveis de serem, esses conhecimentos são passíveis de serem adquiridos, e a gente tem condição de ajudar vocês nesse processo de formação. Porque é importante essa colocação do Alexandre, porque também, por outro lado, Alexandre, também a gente não pode simplesmente colocar um gestorzão lá, e porque também a escola não é uma fábrica, né? Então a gente tem que equacionar e chegar a esse meio termo aí que tu falou. O exemplo foi bem interessante, que a Receita Federal também passou por esse processo, porque também se simplesmente colocar um gestorzão lá que seja um bom administrador, como eu disse, a escola não é fábrica e vai implantar um sistema taylorista dentro de uma escola que não é nada disso, é justamente o contrário do que nós estamos pensando. Do mesmo jeito que ninguém vira professor porque você coloca ele dentro de uma sala de aula e diz para ele que agora ele tem que dar aula, ninguém vira gestor porque ele senta na cadeira de diretor e passa a assinar as coisas. Então, assim, são duas coisas, dois papéis sociais em que as pessoas precisam de conhecimento, preparo e tempo para poder absorver esse conhecimento, para poderem se tornar profissionais adequados, preparados e motivados para essas áreas. Ok, tem só uma perguntinha aqui antes de encerrar, vamos ver para o Alexandre, da Roberta Reinalda Ramos, de Paraty, Rio de Janeiro. Boa tarde, tento prestar orientação à Associação de Pais e Mestres das Escolas Municipais, no sentido de executar os recursos recebidos da melhor forma possível. Entretanto, nenhuma das escolas quis aderir ao Mais Educação, pelo seguinte fato: como efetuar o pagamento de serviços prestados às pessoas físicas, que descontos são feitos nesse pagamento e para onde devem ser repassados? Devem ser declarados, onde e como? Então é um pouco do que a gente tratou, né, Alexandre? Aqui é um exemplo clássico que vem de Paraty. Aqui uma pessoa tentando ajudar, a Roberta tentando ajudar as escolas, mas as escolas acabam não fazendo pelo medo de errar. Então, aqui tem um exemplo que eu peguei ao acaso, aqui é o Léo, aqui, que veio endereçado ao Alexandre, mas foi o tema que foi tratado aqui realmente. As pessoas se retraem e acham melhor não fazer do que fazer e ter algum problema. Eu só queria dizer uma palavra e tentar incentivar vocês, porque não fazer é fácil, gente. Não fazer não traz problemas, mas também a gente continua na mesmice, né? Se a gente quer uma transformação na escola e a gente sabe que a escola precisa melhorar, precisa de qualidade, esse é um discurso genérico que todos vocês ouvem falar por aí, a gente precisa também arriscar, precisa investir nas pessoas, precisa utilizar o recurso que está chegando, porque antes o problema é que não chegava o recurso na escola, né, Alexandre? Um tempo atrás a gente tinha esse problema bem característico, e eu estava na escola, 10 anos atrás, eu estava dando aula no pátio da escola de educação física, e professor de educação física era o que mais era solicitado, porque a escola tinha que fazer a quermesse, tinha que fazer o joguinho, tinha que fazer não sei o que, todos os finais de semana para arrecadar dinheiro. Agora o recurso está chegando, então a gente precisa da ousadia e da coragem também. Nós estamos aqui para dar todas as orientações, a ESAF também se colocando à disposição, para que a gente possa perder esses medos aí, para que a gente possa avançar nas questões educacionais. Por último, Alexandre, eu gostaria já que tu fizesse as considerações finais e também já colocasse os contatos à disposição, porque certamente as pessoas irão te enviar e-mail e querer saber mais e perguntar, porque certamente vocês, e pela tua experiência e da tua equipe também, você tem muito a nos ajudar e a gente trabalhar junto nessa questão aí da educação fiscal.
Bom, então, qual é o nome da moça que fez para Roberta? Dizer o seguinte, muito legal essa observação, porque é um pouco isso que a gente precisa ter. Aí a gente entra com a nossa expertise e trabalha com a expertise de vocês e com o pessoal do Ministério da Educação. Eu percebo que a gente precisa fazer com urgência um pequeno manual para explicar, por exemplo, questões como essa que foram apresentadas, que são muito práticas e muito específicas. O conteúdo que nós geralmente fazemos a difusão é um conteúdo muito específico, que pode ajudar nisso, mas não resolve especificamente essas questões. Mas isso é resolvido de forma relativamente simples. Na medida em que a gente tem a informação dessa dúvida, aí a gente tem como responder a essas dúvidas. E aí a gente pode montar um material, tanto didático, do ponto de vista de um pequeno manualzinho para a aplicação do recurso, do mesmo jeito que a gente fez, por exemplo, no âmbito do governo federal, para a operação de SICONV, que é o sistema de convênios, né? Eu estou agora na escola nós estamos encerrando um seminário de 3 dias promovido pelo Tesouro Nacional com as prefeituras do Brasil para difundir para as prefeituras as novas normas de contabilidade pública. Vocês vejam, é mais ou menos o mesmo processo pelo qual vocês precisam passar também, que é o seguinte: nós enxergarmos as dificuldades de vocês e nos dispormos a tentar encontrar as soluções e definir, por exemplo, um pequeno manual de operações para deixar as pessoas mais tranquilas na aplicação desse recurso. Porque são questões relativamente simples, se você tem a pessoa que tem a resposta para elas. E se a gente não chegar na ponta, as pessoas vão ficar fugindo dessa responsabilidade, porque é uma responsabilidade que elas ficam com medo, é um medo natural, né? Então a gente precisa fazer a informação circular. Existem respostas adequadas e que equacionam essas dúvidas, e nós precisamos fazer chegar essas respostas a vocês. É para isso que nós estamos juntos. Para isso é que a ESAF e o Ministério da Educação estão começando essa caminhada. Eu até pediria, para ajudar a gente, seria importante a gente ter o feedback das áreas, exatamente como a Roberta fez, colocando efetivamente quais são as principais dúvidas, para a gente poder, inclusive, detectar quais são as dúvidas e fazer um manual simples, de fácil compreensão e que possa ser útil num primeiro momento, dirimindo essas dúvidas mais básicas e dando segurança para a operação num sentido o mais rápido possível. E depois a gente vai aprofundando e dando mais conhecimento e mais condição de atuação para o pessoal. Por último, era interessante que tu deixe os contatos, como que as pessoas podem falar contigo, e essa proposta do manual é excelente. A gente pode chamar o pessoal da equipe de vocês. Nós temos o Ernesto aqui, nosso consultor, que está cuidando muito bem dessa parte. Tem a Fabiana, que faz um excelente trabalho lá. Então a gente vai ter que juntar isso para colocar o mais rápido possível esse manual, que certamente poderá ajudar as pessoas na ponta. Então, pode deixar os teus contatos aí, Alexandre, que certamente os nossos ouvintes, nossos telespectadores são muito participativos e vão mandar algumas perguntas para você lá na ESAF. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu e-mail pessoal, porque eu peço desculpas, eu não tenho ideia do volume de pessoas que estão nos assistindo agora. Então, é um certo risco, porque eu já tenho um e-mail muito carregado do Ministério da Fazenda. Eu vou deixar o meu e-mail pessoal, que eu consigo fazer a gestão mais adequadamente. E eu diria o seguinte, Leandro, eu acho que o mais adequado seria tentar concentrar as demandas de apoio direto do Programa de Educação Fiscal com vocês. Porque aí você já tem uma tremenda rede, a gente faz um contato através de um ponto único e bota alguém nosso em contato com aquele que demandar para vocês, ok? Inclusive o Educacau Integral, o e-mail, já o Ernesto, como ele cuida disso, ele faz a ponte com a educação fiscal, pode ser esse mesmo, então está combinado aqui, Alexandre. Perfeito. E eu deixo o meu e-mail pessoal para alguma dúvida específica, é Alexandre.mota, Mota com 2 T's,
Depois do Mota, junto com o Mota, o número 2, então é alexandre.mota2@gmail.com. E eu sou um sujeito modernoso. Eu estou agora também no Facebook, né? Aí é só digitar Alexandre Mota, Brasília, vai aparecer a minha carinha lá no Facebook. E vocês peçam amizade e a gente vai expandindo a rede aí. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Obrigado aí, Leandro, obrigado ao pessoal do Ministério da Educação por essa gentileza de me permitir passar a minha mensagem aqui. Ok, Alexandre, obrigado. E a gente também, às vezes, a gente recebe até perguntas pelo Facebook. Hoje até que não recebemos, o meu é Leandro Fialho, então tem muitas pessoas me adicionaram, muitas vezes a gente coloca, até já estou adicionando aqui o Alexandre, que realmente hoje as... Não é esse não, hein? Não é esse não. Olha a cara dele, olha a minha. Não sou eu. Vou ter que achar aqui, a gente acha aqui depois. Esse aqui não é não, com certeza. Mas a gente acha aqui. Alexandre, muito obrigado pela fala e a gente segue as ações aí em parceria com a ESAF, certamente tem muitas ainda pela frente. Obrigado. E a gente se despede do Alexandre, já de imediato chama a Clarissa. A Clarissa é a nossa garota CIMEC. Toda a estrutura do CIMEC foi ela praticamente que montou, claro, com o auxílio da equipe, com o auxílio dos profissionais da TI, né? Mas boa parte foi ela que pensou. Antes de passar, porque a gente tem muitas perguntas aqui que também a Clarissa vai responder, tem muitas no e-mail aqui, então eu vou passar para ela responder. E a nossa proposta também, a ideia do Jefferson aqui foi muito boa. Cada videoconferência a gente traz um dos consultores, porque daí também vocês já ficam com um contato mais próximo da pessoa. A Clarissa realmente, ela não é responsável por nenhum estado, mas ela fica resolvendo os problemas de quase todo mundo, que são os problemas de códigos, INEP, quando é rural, não é rural, os problemas que a gente tem que, muitas vezes, repassar para a área de TI para que eles possam estar fazendo as correções. Só que antes, um pouquinho dela começar, eu vou colocar algumas questões mais genéricas aqui, por isso eu fiz questão que ela ficasse aqui do meu lado, porque também pode surgir muitas perguntas quanto a essa. A nossa questão mais importante neste momento, a Jaqueline já leu os números aqui, é a questão da adesão, gente. Assim, qual é o quadro atual, o estágio atual da nossa adesão, e aí a gente pede para as pessoas que estão nos assistindo para que nos ajudem nisso, porque muitos já têm experiência no Mais Educação e pode estar ajudando as escolas do município ou as cidades vizinhas. A nossa questão é que muitas vezes as escolas ficam em cadastramento e acham que já estão ok. Na verdade, isso não garante que a escola esteja ok. Ela tem que enviar o plano para a Secretaria Municipal. É isso, né, Clarissa? Se ela não enviar para a Secretaria Municipal em cadastramento, é a mesma coisa que nada. Então, o que nos preocupa, porque nas escolas de 2013... a gente está em cadastramento, pelo menos estava até a hora que eu tirei, depois do meio-dia, até as 14h09, 3.394 escolas em cadastramento. Então, essas são as quase, mas que não estão. Então, é muito importante vocês voltarem e dar uma checada no status da escola. Nas escolas já do ano passado, em cadastramento, essa preocupa mais, nas escolas que já faziam Mais Educação, a gente tem 8.671 escolas, então um número bem grande. Contando com não iniciadas, a gente já tem ainda 13 mil escolas até o final do mês para consolidarem, entre as velhas e as novas. Claro que a gente sabe que as novas começou mais tarde, teve vários problemas no CIMEC, mas só que agora a gente precisa correr com isso. Principalmente eu faço esse apelo para os gestores municipais e estaduais. Outra questão bem importante que se faz pontuar
é a questão do nosso número de escolas. A nossa meta inicial para colocar escolas novas são 13 mil escolas. A gente já está com 14.162. Portanto, a gente já bateu a meta. Colocamos agora mais 1.000 escolas. Quem pediu, fez algum pedido de escola, por favor, vá lá, dê uma olhada, que a gente colocou mais 1.000 escolas, que foram solicitações dos municípios, por escrito, por e-mail. Então, vocês deem uma checada. Mas o prazo de maio a gente não vai prorrogar, porque a gente precisa fechar os planos para começar pagamento, para começar uma série de ações que tem com a FNDE. Então a gente pede uma atenção especial, não deixe para a última hora, como a gente faz como bom brasileiro em tudo que é lugar, imposto de renda, na inscrição de qualquer matrícula que a gente tem que fazer, porque muitas vezes o sistema congestiona e pode dar pau na hora, né? Vocês sabem disso, já estão acostumados com isso. Então é mais garantido, façam o plano o quanto antes e enviem para a secretaria, porque até enviar para a secretaria, no status enviado para a secretaria, a gente pode esperar mais algum dia. Mas as escolas que tiverem em cadastramento, quando chegar ao final do mês, ou não iniciadas, vão morrer na praia, né? Às vezes fez um baita esforço, a diretora acha que está ok e não chega. Bom, assim, Clarissa, tem muitas perguntas aqui. Eu vou começar assim, eu vou resumir algumas assim. Em primeiro lugar, então, vamos começar assim por um aspecto principal, que a Clarissa, a Carla também está presente aqui, é a dupla dinâmica, né? Depois a Carla vem aqui para o pessoal também conhecer a Carla. A Carla trabalha junto com a Clarissa, numa próxima oportunidade, ela que estará sentada aqui. Primeira questão, Clarice, tu trabalhou nisso também, é muitas questões sobre a alimentação escolar. E daí também eu penso que tu já podia entrar na importância do censo também. Como que funciona a alimentação escolar? Tem muitas perguntas aqui perguntando, eu não recebi o recurso, o que está faltando? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Clarissa, assim como o Leandro já me apresentou. Eu acredito que tem gente que já me conhece. Eu já trabalho com a professora Jaqueline e com o Leandro no programa desde o início. Estou nessa jornada já há um bom tempo, mas para quem ainda não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Bom, então falando um pouquinho sobre alimentação escolar, né? Realmente ela é um tema bem polêmico, e principalmente nesse ano, porque agora em 2013 nós vamos ter uma certa mudança quanto ao repasse da alimentação escolar. Nos anos anteriores, a gente sempre repassava, após o término da adesão, nós repassávamos para o PNAE uma lista com o nome das escolas de cada município e com o número de alunos pré-selecionados em cada escola para participar do Mais Educação. E em cima desse número, o PNAE repassa o recurso da alimentação para as secretarias estaduais e municipais. Como a partir desse ano ficou definido que as escolas que já participam do Mais Educação em anos anteriores, elas precisam e elas deveriam estar, desde o início do programa, inserindo o seu alunado, o alunado que foi inscrito no programa Mais Educação, no CIMEC, no próximo ano, a escola já deve inserir esse alunado no censo escolar. Então, o que acontece? A partir desse ano, todas as escolas que não são escolas novas, elas recebem o PNAE através do alunado informado no censo. Então, se a escola colocou no CIMEC, nos anos anteriores, 200 alunos para participar do programa, esses 200 alunos já deveriam estar inscritos no censo como alunos de educação integral. Então, por esse motivo, neste início do ano agora, nós repassamos para o PNAE somente a lista das escolas de 2012, que são escolas novas. E é por isso que os municípios estão ligando e querendo saber por que só algumas escolas receberam o recurso da alimentação e outras não. Porque realmente nós repassamos só essa primeira listagem de escolas novas e a partir desse mês o PNAE já começa a repassar o recurso da alimentação conforme o alunado do censo.
Então, assim, realmente as secretarias ainda têm dúvidas quanto a isso, mas eu já queria deixar bem claro que a partir desse ano é muito importante que os alunos de educação integral, eles sejam informados no censo escolar para garantir também o repasse da alimentação. Bom, Clarice, recebemos outras questões aqui, eu acho que foi a Neide até que tá colocando aqui, a Neide Souza, que ela e assim tem vários problemas também, que tem 2 escolas que não conseguimos entrar, pois é como se o diretor já fosse cadastrado, e como nos devemos fazer nesse caso? Ele não foi cadastrado, a IEUBA Ceará, a Neide. Então, assim, também eu gostaria que tu desse um panorama, já aproveita, já faz um genérico, quando esses problemas estão acontecendo, o que faz, qual o contato, a melhor forma de fazer, porque tem várias dessas perguntas e aproveita já e já faz um genérico para que as pessoas saibam, porque muitas vezes o desespero de quem está na ponta quer fazer, mas trava num probleminha, não consegue, e ligam para os nossos telefones e eles estão ocupados porque está todo mundo ligando para cá. Então, a gente sabe o desespero, vamos ver se a gente consegue, pelo menos por e-mail, atender. Então, como que a gente faz isso, Cores? Bom, primeiramente, esse problema ele ocorre porque a grande maioria dos diretores, ela já tem cadastro no CIMEC. Por ela já ter cadastro, quando ela vai solicitar um novo cadastro, ela coloca o CPF dela e o sistema informa que esse CPF já foi cadastrado. Então, ela não consegue passar para frente. Só que, na verdade, esse é um problema muito simples de ser resolvido e quem consegue resolver isso não é somente os consultores do MEC, e sim os parceiros nas secretarias estaduais e municipais. Por quê? Com a senha de secretaria, eles também têm acesso a resolver esses problemas. Tem um passo a passo que a gente já encaminhou para todas as secretarias e ela também está disponível no site, no portal do MEC, né? Esse passo a passo, ele informa todos os passos de como a secretaria e os coordenadores na secretaria, eles conseguem liberar senhas para esses diretores que já são cadastrados. Que, na verdade, eles não vão liberar uma nova senha. Como esse diretor já é cadastrado, ele já tem uma senha, ele vai simplesmente associar o perfil de cadastrador mais educação desse diretor. Mas é claro que a gente também está disponível aqui no MEC, né? E a gente pode tentar ajudar todas as secretarias. Mas muitas vezes fica difícil ajudar todo mundo e aí a gente não consegue atender a todos. Então, nesse passo a passo que está no site, fica muito claro de vocês conseguirem resolver esse problema. Diz o caminho direitinho, repete o caminho direitinho, Clarissa, para que as pessoas consigam, ou se joga, ou só joga no Google lá, aparece, como é que é a parada aí, porque as pessoas gostariam de saber. Bom, ele está disponível no portal do MEC, www.mec.gov.br, dentro da área do Mais Educação. E o nome do arquivo é Passo a Passo para Liberação de Senhas. E também tem a possibilidade de jogar esse nome no Google e aí vai aparecer diretamente lá o passo a passo. Eu vou até solicitar aqui uma ideia que me ocorreu na hora, eu acho que pode ser, né, Jefferson, colocar no YouTube também, porque muitas vezes as pessoas, a gente tem inclusive, alguém criou algum tutorial lá, alguma coisa assim, alguns parceiros, então se puder jogar, e aí qual é as palavras-chave que teriam que buscar, passo a passo, educação integral, alguma coisa assim? Integral Educação, um canal que o Jefferson disse que as pessoas estão enviando, enfim, postando mensagens. Então a gente vai também enviar para lá porque ajuda vocês nessa questão. Clarissa, algumas questões que sempre surgem, que havendo alguns problemas estruturais e no repasse da verba. Não recebeu a verba, tá? Os alunos poderão almoçar em casa e retornar para as oficinas?
Logicamente que não é o ideal, né? Não é o que a gente gostaria. E nem o que se espera da proposta do programa, que é uma proposta de educação integral, onde o aluno permanece na escola um mínimo de 7 horas. E ele tem o direito, né, de poder ter alimentação e de poder permanecer na escola. Mas, obviamente, como tem muitas escolas que ainda estão começando, outras não recebem ainda o recurso da alimentação e fica difícil manter esses alunos na escola, eu acredito que não tenha problema, né? Mas a gente pensa e a gente acredita que não é essa a proposta de melhor qualidade. Realmente a Clarissa tem razão. E a gente sabe que a educação integral é um processo em construção, fica difícil para a mãe, a gente sabe que o aluno não retorna depois, mas em alguns momentos, por determinada circunstância, como essa, o recurso não chegou, digamos assim, não teria outro remédio senão fazer essa, mas não é o que a gente deseja e não é a política do MEC. Inclusive, eu reforço aqui que nós aumentamos para R$1 o valor da alimentação escolar. Também reforço a importância do censo escolar agora na última quarta-feira de maio. Começa o censo escolar, vocês declarem os alunos do Mais Educação, porque esse ano os recursos da alimentação já estão sendo pagos para todos os alunos em educação integral, não só do Mais Educação, só que é pelo censo. Se não responder o censo, vai ficar difícil. Porque a gente não quer que o Mais Educação seja programa o resto da vida. A gente quer que vire política pública. E uma desses passos para efetivar é o censo escolar. Outra questão que também, a partir do ano que vem, esse ano, fiquem tranquilos, não será, mas as escolas já vão começar a passar a receber recurso do PDDE pelo censo. Então, o censo desse ano reverbera o ano que vem. Então, é importante que vocês tenham colocado essas questões. Clarissa, eu vou tentar fazer de um modo mais genérico, mas a pergunta é da Paula Fursi Refati, que é a coordenadora do programa em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E ela está perguntando o seguinte, temos escola que terá início este ano e outra que será renovada. Porém, as duas não conseguem acessar o sistema, acessa o PDE interativo e não vai adiante. Mesmo a escola respondendo todas as questões. Qual o procedimento? E tentamos enviar já várias vezes os questionamentos, não fomos respondidos. Bom, assim, eu pediria até para a Clarissa, claro que a gente tem um limite aqui de atender telefones e de e-mails. Essas questões de senhas é muito mais fácil tentar resolver muitas vezes por aquele sistema, mas tem algumas questões que são customizadas mesmo, que algumas coisas a gente às vezes tem que resolver o one-to-one. A maioria dos casos não, a maioria a gente consegue resolver lá pelo sistema lá, com o tutorial, com as questões. Mas também é importante que deixe o e-mail, Clarissa, para esses problemas. Só eu pediria também questões pedagógicas, outras questões, ou questões relacionadas ao estado que não sejam de senha, de entrar em senha, não enviassem para a Clarissa, porque senão ela fica com a caixa dela, não consegue dar conta. Vocês preferencialmente já mandem cópia também para quem é a pessoa que coordena no estado ou no estado de vocês essas questões. Então, Clarissa, essa questão aqui, não sei se tu captou, se pode responder, se tem como. Com certeza, essa também é uma questão que acontece muito e as escolas não conseguem ir adiante, elas entram com seu CPF e vão direto para o PDE interativo, porque elas não estão associadas ao cadastrador Mais Educação, que deveria estar, né? Foi a questão que eu respondi anteriormente. Na maioria das vezes é isso que acontece. Pode ser um erro do sistema, ou abrir a abinha, exatamente, a Carla lembrou muito bem aqui. Às vezes, como entra com a mesma senha, direciona direto para o PDE interativo. Só que ao lado do PDE interativo tem uma abinha onde está escrito escola. Se clicar nessa abinha, já entra no Mais Educação. E às vezes as pessoas, como não conhecem e às vezes é difícil de verificar essa abinha, acham que o Mais Educação não está associado ali. Tá? Ou realmente não está. E aí tem que associar o perfil desse diretor à escola e ao programa Mais Educação. Tá bom?
Mas isso também é um problema que é muito fácil de ser resolvido e as secretarias também podem resolver isso, tá bom? Tendo algum problema e não conseguindo, aí vocês podem encaminhar por e-mail. Eu vou passar meu e-mail depois no final aqui, meu telefone, e aí se vocês tiverem maiores dificuldades, podem me procurar. Bom, a Adriana só está mandando um alô de Vitória do Santo Antão. Algumas questões também estou pegando aqui pelos torpedos, estou recebendo no celular. Clarissa, se nós podemos trocar uma coisa pela outra. Exemplo, temos uma rádio, temos um rádio para aula de dança. No lugar de comprar outro, eu precisava de uma caixa de som. Eu posso fazer troca, inclusive, Clarissa, tu já aproveita e entra na questão da ideia quando o PDDE for para as escolas, que o recurso já vai ter uma lógica mais livre. Então, se tu pudesse responder aqui da Alessandra, Mato Grosso do Sul. Oi, Alessandra, tudo bem? Alessandra, é o seguinte, num primeiro momento, a gente já tentou colocar isso para as escolas e de uma maneira mais clara. Esse manual que a gente publica todos os anos, onde tem a sugestão de kits e itens dentro de cada um dos kits que devem ser comprados e adquiridos pela escola, e vai um recurso destinado para esse kit, ele é uma sugestão, na verdade. Por quê? Tem escolas que todos os anos elas optam pelas mesmas atividades, porque essas atividades elas já foram incorporadas na escola, elas já têm monitores adequados, e aí não necessariamente todos os anos elas têm que comprar os mesmos materiais, até porque tem materiais que elas vão adquirir e que elas não vão ter necessidade de comprar o mesmo material no próximo ano. Então a ideia desse recurso justamente é uma orientação para que a escola não compre materiais que não sejam úteis na atividade proposta, para que não fique muito aberto, mas também em nenhum momento ele é um recurso que é fechado, onde a escola não pode ter a liberdade de adequar à sua realidade, o que ela realmente está precisando naquele momento. Então a proposta é, até agora para esse manual de 2012, que ainda não saiu, mas que está sendo reformulado, é de que dentre os itens que são dispostos dentro dos kits, a gente não coloque mais um valor específico por item, e sim um valor único de custeio e capital, com as sugestões do que podem ser comprados. Então, eu acho que facilita e abre um pouquinho mais, porque às vezes as escolas eu sei que têm um certo receio de gastar ou de comprar algum material que não está especificado ali, mas isso a gente já tentou deixar um pouco mais claro, para que vocês não tenham tantas amarras e deixem de comprar, às vezes, itens que são super importantes para aquela atividade e que realmente é o que a escola necessita. Tá bom? Bom, várias outras perguntas aqui, inclusive... sempre qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês consultem o setor de prestação de contas da secretaria, e sempre que for fazer uma troca, se vocês podem estar fazendo uma ata com a unidade executora, que fica mais fácil para comprovar que era um anseio para prestar contas, que realmente houve uma troca por necessidade X. Mais perguntas para a Clarissa. A Flávia aqui de Esteio está dizendo como é que ela faz para alterar o diretor, que no caso aqui houve um falecimento do diretor. Também já aproveitar que toquei no assunto aqui, a Ana Maria de Barros, coordenadora municipal, pede para uma menção póstuma para um dos monitores, que é o Antônio Michel de Araújo, monitor da inclusão digital, que faleceu. A gente presta as homenagens da educação básica de Francisco Braz dos Santos, que são pessoas que estavam auxiliando no Mais Educação, infelizmente, com motivo que não foi colocado aqui, mas enfim, eram pessoas que estavam conosco e que não se fazem mais presentes. Bom, então a questão da Flávia, Clarice, eu já vou aproveitar também para mencionar se eu posso ter 30 alunos nas turmas. Posso ter menos de 30 alunos? Claro, 30 pode sim. Menos de 30 alunos, e a questão da Flávia, se pode trocar o diretor, como é que faz? Dá uma ajuda aí para o pessoal.
É Flávia o nome dela? A Flávia do diretor. Flávia, quanto à troca do diretor no CIMEC, ela é muito simples, mas muitas vezes as escolas não conseguem trocar porque a escola já encaminhou o plano para a secretaria, ela já saiu do status de encadastramento e só quem pode fazer essa troca é a própria escola. Quando ela estiver no status de encadastramento, tudo que ela for alterar tem a opção de salvar ou de cancelar. Então, na aba diretor da escola, às vezes as pessoas tentam trocar primeiramente o nome do diretor. E aí isso não fica disponível. Por quê? Em primeiro lugar tem o CPF da pessoa, que é o diretor. Então, é este CPF que tem que ser trocado e automaticamente o nome e os dados vão ser puxados pelo próprio sistema. Aí ela pode alterar o telefone, ela pode alterar o endereço, então fica muito fácil. Existem alguns problemas que já aconteceram que a escola não consegue realmente. Ela troca o CPF e fica o nome do diretor antigo. Então, esse problema tem que ser encaminhado para que a equipe técnica do CIMEC faça a correção. Mas não são muitos. Então, na maioria das vezes, isso é muito fácil de realizar, mas lembrando que a escola tem que estar no status de encadastramento e isso tem que ser feito com a senha do próprio diretor. Nunca com a senha de secretaria, porque aí vocês não têm acesso para trocar mesmo. E menos de 30 alunos? Outra pergunta, então. Como? Neide, bom, as turmas no Mais Educação, elas são formadas para base de cálculo do repasse do recurso, são turmas de 30 alunos. Mas é lógico que a gente sabe que existem escolas, inclusive hoje, como a gente trabalha e atende escolas do campo, onde o número de alunos é muito pequeno, inclusive a gente atende escolas que a escola toda tem 15 alunos, e aí ela não chega no número máximo de 30 para fechar uma turma. Mas mesmo assim o repasse do recurso é feito e essa escola ela recebe como se ela tivesse uma turma de 30 alunos. Então, da mesma forma, tá? Mas, obviamente, que se a escola tiver mais do que 30 alunos, as turmas elas serão contabilizadas como 30 alunos máximo. Tá bom? Bom, mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui. Estava respondendo algumas pelo Facebook também, que já chegaram várias pedidos. Vamos ver alguma outra aqui para troca de professor comunitário, deve estar indo na mesma... É a mesma linha. A dificuldade na troca do professor comunitário, ela vai na mesma linha da do diretor, né? Então, as dificuldades, às vezes, que as escolas têm de trocar tanto o diretor quanto o professor comunitário, é a explicação que eu dei anteriormente. Vários outros aqui, Clarice, que eu acho que não cabe responder no todo, que são particulares. Eu até vou pedir para encaminhar para o teu e-mail, como a da Eucléia Rodrigues, da Secretaria Municipal de Educação, não fala onde aqui, 77, imagino que seja Bahia, Sergipe, Bahia, né? Então, tá dizendo que não está conseguindo, então a gente tem que ver qual é o problema, por que não está conseguindo. Tem várias outras questões nesse sentido também. Vamos ver uma coisa da Andréa Ribeiro, que está perguntando: sabemos que a educação integral já é realidade para os filhos das pessoas da classe média e alta. Entretanto, as demandas acontecem não na sua totalidade dos dias da semana, mas geralmente em dias alternados. O programa Mais Educação foi desenhado pelo MEC com sua proposta das aulas 5 dias na semana. Bom, assim, pessoal, já esse tema aqui, eu não preciso ler todo o e-mail aqui, esse tema é um dos temas que a gente tem batalhado bastante. O censo escolar, ele está pegando, para virar educação integral, ele precisa das 35 horas semanais, mínimas, claro, pode ser mais. As 35 horas significam 7 horas diárias. E claro que os municípios têm realidades diferentes, pode ter um ajuste aqui, outro acolá, pode ser intercalado com outras atividades que o município já tem, mas a ideia também é organizar a vida dos pais. É difícil para um pai trabalhador, para uma mãe trabalhadora,
pegar o aluno um dia, deixar em casa, outro pegar na escola, enfim, esse modelo a gente quer que as 7 horas sejam efetivamente cumpridos. Claro que algum ajuste aqui ou lá, mas no geral é importante que essas horas sejam cumpridas, porque essa é uma carga horária mínima ainda, como a Clarissa bem falou, né? Tem municípios que têm 8, 9 horas de aula, principalmente para os pequenos, que a gente sabe que tem uma vulnerabilidade maior e que os pais dependem mais da escola. Claro que os maiores já se viram melhor e já pode ser um horário, aí cada rede tem sua peculiaridade. Clarissa, quer complementar? Não, acho que o Leandro já colocou muito bem, né, a nossa proposta de um mínimo de 7 horas, e isso garante com que essas 35 horas semanais no censo escolar efetivem-se com a educação integral. Então, assim, o mínimo que a gente pretende com os alunos do programa Mais Educação é que essas 35 horas, num primeiro momento, sejam cumpridas e que venham atingir uma meta de mais horas, né? Se possível, é o grande sonho de tornar essa política de educação integral como política pública no Brasil. Então, acreditamos que a gente está caminhando para que isso aconteça. Bom, assim, eu acho que a videoconferência já vai se encerrando. O Ernesto traz uma questão aqui, o que que... Ah, tá. A videoconferência já está finalizando, a gente tem ainda o bloco do Jefferson, que é o final... com a senha, é a última senha, depois vai ter o sorteio, gente, que legal, hein? Nós vamos para onde, Jefferson? Fazer a videoconferência. Só depois do sorteio que a gente vai saber. Bom, assim, importantíssimo a Clarissa deixar o e-mail, já aproveita, porque a Carla também ajuda nessa função, as duas trabalham juntos. A Carla pode também deixar os contatos dela aqui, né, Carla? Pode vir aqui, a Carla não... Tu pode, Gilson, tu pode mostrar a plateia aqui? Então vem. Então, assim, porque é importante também vocês conhecerem o rosto. Peço, Carla, passa aqui um minutinho para vocês também conhecerem o rosto das pessoas que trabalham, porque, como a Jaqueline disse, as políticas públicas elas não são personalizadas, realmente. Não é a Clarissa, não é o Leandro, não é o Ernesto, é uma equipe que faz acontecer, mas também está lá a Clarissa, a Carla, sem elas as coisas não acontecem. Então a Carla está aqui. São as pessoas que têm trabalhado com muito afinco essa questão do CIMEC, de resolver problemas e de viabilizar para vocês. Então, eu pediria que vocês façam as considerações finais, pediria que a Carla também deixasse os contatos, para que vocês possam estar enviando alguma questão mais pontual, como eu disse para vocês, ligadas à questão de sistema. Porque a outra, o consultor do Estado pode resolver e tem mais condições, até porque ele vem acompanhando. O senhor Ernesto, depois, se quisesse colocar alguma coisa, Ernesto... Ok, então vou passar para a Clarice, faço as considerações finais, deixo os contatos e para a Carla. Bom, gente, finalizando, eu vou só tocar em um outro ponto aqui que foi muito bem lembrado pelo meu colega Ernesto, a respeito do trâmite, né, e de como se dá a proposta de termos na secretaria um coordenador, e este coordenador ele tem a função muito específica e muito importante, ele tem um papel muito bem definido, tanto pelo MEC quanto pelas secretarias, que é de auxiliar as escolas. Nós aqui do MEC, graças a Deus, a gente, da melhor maneira, a gente tenta orientar as escolas, mas essa figura acontece nos estados e municípios e ela está presente lá para que ela consiga, de forma mais rápida e mais ágil, poder repassar as informações para as escolas. Então, assim, como hoje nós atendemos e pretendemos atender 45 mil escolas, e se chegarmos a 50 mil escolas, é inviável que o MEC, com uma equipe de consultores, de 15, 20 consultores,
consiga dar conta de atender esse número imenso de escolas. Então, é muito importante e é fundamental que esse coordenador nas secretarias estaduais e municipais responda e venha atrás do MEC e busque informações e esteja muito ciente de todos os problemas que vão surgir e de todas as coisas boas que vão acontecer para poder orientar as suas escolas. Então, é muito importante essa ponte, esse trâmite. Não criarmos o hábito das escolas ter diretamente, todas as escolas terem o hábito de ter esse trâmite direto com o MEC, e sim de ter nas suas secretarias com os seus coordenadores estaduais e municipais. Não que a gente não possa atender escola por escola. Inclusive, é um prazer imenso poder falar com as escolas e poder ajudar os diretores, e a gente jamais deixou isso passar, mas infelizmente, como esse número é muito grande, a gente já não consegue mais atender isso. Então, queria deixar claro aqui, a pedido do meu colega, que essa é uma das, às vezes, das dificuldades das escolas, até de obter retorno. Tá bom? Bom, finalizando, eu queria agradecer a minha participação aqui. Eu fico muito feliz por esse momento, que é um novo momento criado pela equipe aqui, onde a gente pode conversar um pouquinho e ter mais perto a possibilidade de responder, e não só por e-mail e por telefone, né, as dificuldades e as angústias de todo mundo. Então, agradeço muito, espero que na próxima videoconferência a gente possa contribuir mais com todas as questões que eu sei que são bem angustiantes aí na ponta. Então, agradeço imensamente e me coloco à disposição. O meu e-mail é clarissa.machado@mec.gov.br. O meu telefone é 2022 91 75, lembrando do 61, né, que é Brasília. E vou colocar também aqui à disposição a minha colega de trabalho, que é uma pessoa que trabalha junto comigo, que está sempre respondendo todos os e-mails possíveis e ajudando no CIMEC. A gente brinca aqui que a gente já é uma dupla dinâmica e é muito importante a gente ter essa afinidade com os colegas, né? Então, vou passar aqui para a Carla, para ela também poder deixar o contato dela. Bem, gente, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu estava me recusando a vir porque eu sou um pouco tímida de falar aqui na TV, mas tudo bem, né? Então, bem, eu gostaria de deixar também o meu contato com vocês, é Carla, com C, Medeiros, junto, não tem ponto, carlamedeiros@mec.gov.br. O telefone é o 61 2022 9182. Qualquer dúvida, então, em relação à questão de sistema e dúvidas em gerais, vocês podem procurar tanto a mim quanto a Clarissa. As outras dúvidas em relação a procedimentos do sistema e questões pontuais, né, do programa no município, o ideal é que vocês falem diretamente com os consultores responsáveis por cada estado. Eu também sou responsável pelo acompanhamento de Santa Catarina. Então, qualquer dúvida em relação a Santa Catarina, também vocês podem me procurar. Tá bom? Muito obrigada. Bom, só reforçando aqui, o Clarissa é com 2 S, é clarissa.machado. E também é importante que muitas vezes, os telefonemas realmente a gente não consegue atender, porque também as meninas também têm reuniões, tem outras questões também que elas participam, reunião do PNAE, reunião com o CIMEC, reunião. Então, às vezes, muitas vezes ligam, não é porque elas não estejam aqui no MEC, é porque não é, elas atendem telefone, fazem tantas outras coisas. Bom, assim, a gente queria agradecer a presença, agradecer ao Jefferson, que eu sempre agradeço, que é um colaborador que está sempre pensando em inovar as videoconferências. Então, está sempre trazendo ideias novas, dizendo o que funcionou, o que não funcionou. Agradecer a presença das duas, do Ernesto, que também possibilitou a questão do tema da educação fiscal. Agradecer a presença de todos e todas, mas lembrando que o Jefferson, do nosso Gilson também, o Gilson e o Rangel, que são as pessoas que fazem acontecer. Só pedir para vocês não desligarem, esperarem mais um minutinho ainda que temos o Jefferson, e até a 40ª videoconferência, que certamente vão ter que fazer, vai ter que ter um bolinho aqui, alguma coisa para comemorar, né, Jefferson? Que não é pouco essa nossa caminhada. Obrigado, então, e passo para o Jefferson. Boa tarde, Brasil.
Bem, essa é a nossa última senha antes do sorteio. Então, a gente teve várias senhas que foram passadas, essa é a última. Lembrando a vocês que, consequentemente, vocês têm que enviar para o educacauintegral@mec.gov.br. Gilson, foca aqui, por favor. A senha de hoje é Júpiter. E vocês mandem a senha por e-mail no educacauintegral@mec.gov.br. Não se esquecendo do nome da escola, do endereço completo da escola, da pessoa responsável. Ok? Então essa é a última senha. A gente vai receber essa senha até a meia-noite de hoje. Então as mensagens recebidas depois da meia-noite a gente não vai considerar. E lembrando a vocês que essa senha, ela é a senha para participar dessa gincana que nós estamos fazendo, que é você cadastrar a sua escola participando dessa gincana. Haverá um sorteio na próxima videoconferência e esse sorteio vai tirar uma escola em qualquer parte do Brasil que se candidatou, enviando esses e-mails com as senhas válidas, e essa escola vai receber uma videoconferência do programa Mais Educação. Ou seja, nós estamos transmitindo hoje daqui de Brasília, daqui do MEC. Nós vamos transmitir daí, da sua escola, da escola que ganhar a gincana. Então vai ser uma oportunidade muito interessante, porque a gente vai poder conhecer a escola, vai poder acompanhar as atividades do programa Mais Educação em loco. E isso é importante porque também vai poder ser compartilhado com todas as outras escolas do Brasil que também vão poder assistir pela videoconferência transmitida diretamente da localidade. Então vai ser uma atividade interessantíssima. Eu agradeço a colaboração de todos vocês, agradeço a colaboração do Gilson, também do Rangel. Hoje nós tivemos uma pontuação que se manteve estável, nós fechamos agora em 600 pontos, começamos em 458, então está muito bom, a gente está cada vez mantendo mais estabilidade, significa que a gente está acertando, e continuem mandando dicas de como a gente pode melhorar as videoconferências. Essa participação dos próprios consultores veio de contribuições de vocês, dicas de vocês, e a gente está sempre querendo melhorar para levar a melhor informação para a melhor gestão do programa Mais Educação e que possamos alcançar os melhores resultados, indicadores da educação integral no Brasil.